No Brasil, poder público e religião não devem estar vinculados. A Constituição Federal define que o Estado brasileiro é laico. Com base nesse argumento, uma ação proposta à Justiça Federal em São Paulo requer que a União retire de repartições públicas federais no Estado símbolos religiosos ostentados em locais de ampla visibilidade e de atendimento ao público. O Brasil é um país de fé, independentemente da religião. Segundo o censo do IBGE de 2000, apenas 7,3% da população declarou não ter crença. A religiosidade está no dia a dia do brasileiro. Até mesmo em prédios públicos é possível encontrar símbolos religiosos. Mas aí tem um problema. A Constituição define o Estado brasileiro como laico. A presença de símbolos religiosos em repartições públicas levou o Ministério Público Federal em São Paulo a propor uma ação contra a União. O pedido é para que todos os símbolos sejam retirados dos locais de ampla visibilidade e de atendimento ao público. O tema gera discussões, até porque o preâmbulo do texto constitucional, escrito pelos parlamentares constituintes, diz que o trabalho foi feito sob a proteção de Deus. Mas o preâmbulo, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, não faz parte da Constituição. É o que diz a Procuradora Regional da República no Rio Grande do Sul, Maria Emília Corrêa da Costa, que escreveu um dos artigos do livro Em Defesa das Liberdades Laicas. A Constituição brasileira, ela é eminentemente laica, ela reconhece a liberdade religiosa e ela determina a separação entre igreja e Estado. Esse professor de filosofia da religião da Universidade de Brasília não vê problemas em os prédios públicos ostentarem símbolos religiosos, uma vez que também podem ser considerados representações da cultura brasileira. Você admite os símbolos religiosos o máximo possível e não discrimina ninguém. Dessa maneira, o Estado mantém o princípio da isonomia. Mas o problema, na visão desse professor de Direito Constitucional, também da UNB, não está nos símbolos. Segundo Cristiano Paixão, que é procurador do trabalho, o que deve ser preservado é a neutralidade e a isenção do poder público quando o assunto é religião. Uma repartição pública, um ambiente de uma entidade pública, é um ambiente que pertence a todos. É um ambiente impessoal, é um ambiente que envolve uma ideia de coletividade. Portanto, a presença de um crucifixo, de uma imagem em ambientes públicos viola a nossa Constituição da República. Em Vassouras, no Rio de Janeiro, um casarão da época dos Barões do Café é o retrato do abandono e do desleixo com a história nacional. O imóvel, tombado como patrimônio brasileiro, abrigava um asilo, mas está interditado porque corre o risco de desabar. Com cerca de 90 mil habitantes, Vassouras fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, numa região turística conhecida como Vale do Café. Andar pelas ruas aqui do centro de Vassouras é voltar no tempo. A arquitetura das casas conta um pouco da história do Brasil, uma história de muita riqueza. Vassouras já foi uma das maiores produtoras de café do país, tanto que a cidade é também conhecida como a cidade dos Barões de Café. A preservação da memória é uma preocupação constante em Vassouras. As casas, construídas no século XIX, foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais uma delas chama a atenção pelo estado de abandono. O prédio, erguido em 1853, abrigou durante décadas o asilo Barão do Amparo, mantido pela Santa Casa de Misericórdia. Em 2007, por determinação do Ministério Público do Estado, os idosos foram transferidos para outros locais. O casarão corria risco de desabamento. O prédio foi interditado pela Prefeitura. Desde então, a situação do casarão só piorou. Telhas quebradas e rachaduras nas paredes comprometem a estrutura do imóvel. Essas fotos do IPHAN, feitas dentro da casa, mostram o descaso com o patrimônio histórico. A coordenadora do IPHAN em Vassouras afirma que a Santa Casa nunca solicitou ajuda técnica para restaurar o prédio. Eles faziam obra sem a presença de técnicos, com o agravante de ser dentro de um asilo em que você tem orientações mais especiais para atender às necessidades dos idosos. O provedor da Santa Casa, que está no cargo desde o início do ano, reconhece que houve obras irregulares em outras gestões. Jair Gomes explica que a instituição não tem condições de restaurar o prédio. As dívidas da Santa Casa estão de tal forma acumuladas que tem fornecedores em atrasos, funcionários com salário atrasado,
e não há condição nenhuma da Santa Casa fazer obra naquele prédio lá. O Ministério Público Federal em Volta Redonda, município vizinho a Vassouras, analisa o caso. O inquérito vai apurar a responsabilidade penal das obras feitas sem autorização. O MPF também propôs à Justiça uma ação civil pública contra a Santa Casa, o IPHAN, o município, o governo do estado e a União. O pedido é para que sejam realizadas, num primeiro momento, obras emergenciais para evitar o completo desmoronamento do prédio. Que o poder público assuma esse ônus, adotando medidas também para resguardar o patrimônio público. O prefeito afirma que está em negociação para restaurar o asilo Barão do Amparo. Nosso próximo passo é estar elaborando um projeto básico de restauração do imóvel com a orientação do IPHAN para que possamos aí estar buscando a captação desse recurso junto ao governo federal. A preocupação do Ministério Público Federal é com a preservação da memória e da história de Vassouras. Aquele casario ele ajuda a contar uma parte da história, não apenas do Rio de Janeiro, mas uma parte da história do Brasil. Então é fundamental que a gente consiga preservar e resgatar essa memória. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá!